No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Muito bem, amigos, estamos aqui com 3 mulheres ilustres, né, que vão ter programas pela rádio JSV. A Luísa Santana, que é enfermeira. Olá. A Paula Riouf, bióloga, né? Sim. E a Karina Simeão, que é fisioterapeuta, tá certo? Elas vão ter programas aqui pela rádio JSV. Nós vamos falar sobre os programas, vamos ter uma conversa bem assim, informal sobre a programação de vocês aqui na rádio JSV, tá ok? Quem começa? Vamos lá. E agora? Não precisa nem tirar sorte, né? Podemos Pode começar. começar, Luísa. Começa você, vai. Bom, eu sou Luísa Santana. Isso. Eu sou enfermeira já há 13 anos. Tem um consultório, né? Isso, tem um consultório, primeiro aqui de Taubaté, né? E é uma legislação, na verdade, bem nova. Saiu agora em 2019. E eu gostaria mesmo de trazer isso para o programa que vai se chamar Cuidar-se com Luísa Santana. E eu queria trazer esse fato mesmo da enfermagem, da saúde, né? E mostrar mesmo para a população o que a enfermagem faz e como ela pode ajudar, né? Como linha de frente aí na saúde. E vai ser um programa solo ou você vai trazer pessoas? Vou trazer pessoas profissionais da saúde, né? Para estarem conversando aqui com a gente, para poder engrandecer de alguma forma mesmo a saúde e a enfermagem num campo amplo aí para mostrar para a sociedade. É um programa semanal? Isso, é um programa semanal, uma vez por semana. E aí eu vou trazer esses profissionais para a gente estar conversando um pouquinho mais. Exatamente. Paula? Oi, muito prazer. Tudo bom? É uma alegria sempre estar aqui com vocês, muito com essas obrigado. meninas queridas. Só profissional de ponta, né? Então, muito bom. Eu tô na ponta mesmo aqui. Meu programa vai chamar Momento Saúde com Paula Riouf. É um programa que vai falar de saúde pública em geral, semanal. Toda semana a gente vai trazer um convidado especial que vai tratar de problema socioambiental, socioeconômico, problema de saúde coletiva, problema esportivo. A gente vai tentar trabalhar em todos os âmbitos da saúde. A gente espera que seja um sucesso. E vai ser, né? Amém. Também semanal, né? Também semanal. Toda semana, já tinha falado. E a Karina? Por último, É. eu sou Karina Simeão, sou fisioterapeuta há 13 anos, quase 14. Isso mesmo. Passa rápido. É. E hoje eu trabalho com algumas técnicas. Como você faz 14 anos que é fisioterapeuta, você tem cara de 12. Com essa carinha de bonequinha. Não tem cabimento o negócio Obrigada. Gente. Hoje, então, aqui no Espaço Karina Simeão, na verdade, eu trabalho com algumas técnicas de postura, trabalho com algumas técnicas para alívio de dor, e eu percebo que as pessoas, apesar de, por exemplo, trabalhar com Pilates, que é uma técnica antiga, as pessoas vêm com muita dúvida relacionadas a técnicas, de efeito, como fazer, o que eu posso fazer em casa, o que eu não posso, o que melhora, o que não melhora. Então, surgiu a ideia de fazer um programa de 5 minutos com Karina Simeão. Vai ser um programa sem entrevistas. Solo. É um programa solo. E daí eu vou passar as dicas que eu consegui de melhor para saciar um pouco das dúvidas das pessoas. E o legal é que a gente vai poder assistir a hora que a gente conseguir, né, Karina? Essas dicas vai ser importante. Vamos ficar lá, né? Domingo de manhã a gente quer assistir, aprender como que a gente pode consegue melhorar a postura. Muito legal. Eu acho que vai ajudar bastante gente. Eu aconselho a mim, todos com vocês. certeza, vai conseguir ajudar. Meu conselho, faça um estúdio mais ou menos em casa, aquelas maquininhas que faz de tudo. É. E vai só imitando ali, ó. Nem vai precisar de máquina. pelo Não menos, precisa de né? máquina. Nem vai não. precisar de máquina. Vai ser Isso algo que é o mais melhor, ó. simples. Eu vou Dicas guardar do dia a um, dia. vou guardar um horário da minha semana só para assistir o Se você programa quiser dela. aprender a dar isso aí. injeção, ela vai ensinar no ar. Ai, meu Deus do céu, agora complicou tudo. Mais ou menos isso, hein, Jorge? Eu sei como é que é. Você sabe, né? Interessante que a primeira vez que eu fui tomar injeção lá, ela fotografou minha barriga. Imagine a minha barriga. Foi. Né? Tem 3 Jorge, metros de a gente pode diâmetro. fotografar? Ele falou, pode. Falei, então tá. Então vamos lá. Vamos Pois lá. não. Ele autorizou, então vamos lá, né? A essência do seu programa vai ser, então, falar de saúde, né? Isso. Falar Propriamente em saúde, dita, né? focado nos procedimentos de enfermagem, né? E o que os enfermeiros realmente fazem. Porque eu acho que a sociedade ainda está um pouco defasada, né, em saber o que realmente o enfermeiro faz dentro dos hospitais quanto fora dele, né?
Então, Total assim, os razão. consultórios, eles são muito novos. Então, praticamente ninguém conhece ainda essa arte, né, de trabalhar nos consultórios de enfermagem. E o que a gente pode fazer dentro deles, né? E também a gente tem que fazer um paralelo entre o que o enfermeiro pode fazer e que o técnico em enfermagem pode, até onde pode ir um e onde começa o outro, né? Onde vai a abrangência de cada um, né? Muitas pessoas, elas confundem isso, né? E, assim, o enfermeiro, ele prescreve o cuidado para que o técnico e o auxiliar execute, né? E dentro dos consultórios, o que a gente faz? A gente prescreve o nosso próprio cuidado e a gente executa essas tarefas, né? E aí é onde entram os técnicos e auxiliares. Eles entram como os nossos braço direito e esquerdo, na verdade, né? Que é a maioria, né? Exatamente, a maioria. E sem eles, principalmente dentro dos hospitais, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho, né? Então, também ressaltar a importância, né, desses profissionais. A preocupação com saúde, de um modo geral, inclui esportes porque é uma prevenção, né? O esporte seria uma prevenção a uma boa saúde, uma pessoa saudável, né? A gente classifica Prevenção a doenças o futuras. indivíduo saudável como um indivíduo que se alimenta bem, que pratica exercícios físicos, Já perdi que aí, tem... eu me alimento bem. que tem uma atividade, né? Uma atividade física periódica boa, que faz os seus exames regulares, que tem uma qualidade de vida mental, física positiva, né? Sim. Então, a gente qualifica todos esses âmbitos para qualificar um indivíduo como saudável. E tudo isso a gente vai abranger nesse programa, trazer profissionais de todas essas áreas a fim de que a gente contribua para a qualidade desse indivíduo cada vez melhorar mais. Muito bem. A gente vai falar dos 5 minutos da Karina daqui a pouco. Já recebi ali o aviso que nós temos que fazer o primeiro intervalo do programa. Pois não. Voltamos aqui conversando com a enfermeira Luísa Santana, com Paula Rioff, bióloga, e com a fisioterapeuta Karina. Karina, 5 minutos. 5 minutos. O que serão esses 5 minutos? Como serão? Como você vai dividir isso? Como você vai fazer o scout desse programa? Sabe? A maneira de conversar. Eu pensei no seguinte, a gente separou alguns temas, né? Que eu vi assim, que são dúvidas frequentes das pessoas. Então, lógico, eu vou falar um pouco sobre Pilates, vou falar um pouco sobre o Low Pressure Fitness, que é uma técnica que eu trabalho e que é muito pouco conhecida, pouquíssimo conhecida, principalmente aqui no Vale. Vou falar um pouco sobre a osteopatia, que é a minha especialização da fisioterapia. Então, um pouco sobre tudo isso. Agora, por exemplo, o que eu percebo das pessoas? As pessoas têm dificuldade de saber o que é uma artrose, o que é uma hérnia de disco, né? Ou que cuidados uma pessoa que tem artrose de joelho pode tomar no dia a dia para evitar que entre na crise de dor. Que cuidados uma pessoa que tem hérnia de disco pode fazer em casa para evitar entrar na crise de dor. Lógico que são assuntos que não dá para a gente colocar assim, olha, você faz isso que você nunca vai ter problema. Sim. São Não tem problemas, receita pronta, né? São problemas que têm que ser tratados devidamente com os profissionais, toda a fase de tratamento, mas que no dia a dia, se você segue algumas dicas, você evita criar problemas maiores. Exatamente. De grande valia, né? É interessante, né? Porque a gente Eu acho aqui essencial, tá fazendo né? Acho Exatamente. que a prevenção tá cercando de tudo quanto é jeito aqui. E a prevenção qualidade das de vida, doenças né? é a qualidade tudo. de vida. Tudo. Eu acho que a somatória é a qualidade de vida para as pessoas. É o que há de melhor. E o interessante é como completa, né? É o multidisciplinar. Os assuntos. Multidisciplinar. Eu acho super bacana. Que é algo que deveria ser muito estimulado, né? É, em eu todos acho. os locais de trabalho. Com certeza. Então, as dicas serão gravadas diariamente para passar durante a programação? Como é que vai ser o programa? Serão dicas gravadas. Na rádio, vai passar uma vez por semana, na verdade, tanto nas redes sociais como na rádio online. Periodicamente Isso. vai passar Vai na rádio passando. online. E né? a gente vai conseguir fazer, né, Karina? Vai ser exercício. A ideia. Eu tô preocupada. É assim, ó. Aí fazer Começou. o vídeo também, para as pessoas poderem acompanhar e, de repente, no vídeo conseguir gravar. Por exemplo, eu fazendo alguma coisa para as pessoas poderem visualizar. Com certeza. Mas muito também falar de uma maneira que dê para a pessoa entender, mesmo que ela não possa estar vendo.
fazendo. Sim. Que às vezes a gente coloca lá pra ouvir e vai fazer outra coisa e fica ouvindo aquilo, né? É. A gente tá prestando atenção, mas não tá podendo parar ali pra ficar vendo. Aham, exatamente. Então, Mas Eu o sou cérebro uma E a hora que chegar em casa, eu vou tentar fazer aquela postura melhorzinha. Vou tentar. Não existe narração de futebol onde você imagina onde o jogador está. Não, quando eu estiver É corrigindo, eu vou interessante, é muito tentar interessante corrigir de uma isso. outra maneira. Exato. é Então- uma responsabilidade, né? Isso que você falou mesmo. A gente tem que tentar imaginar o que a pessoa tá ouvindo ali e fazer com melhor para que ela consiga visualizar aquilo. É com verdade. certeza. E no é seu, ótimo. no seu campo Expectativa. também dá pra fazer isso, né? Da enfermagem, Dá, né? com certeza. No campo da enfermagem, todos os pacientes, eles têm que ser vistos integralmente, né? Lá embaixo eu estava conversando um pouquinho com a Paula e a gente estava falando um pouquinho disso, que muitos profissionais, as pessoas chegam porque a enfermagem é um profissional muito de prática, né? De processo. Então a gente chega, tem uma prescrição médica, a gente executa e fica naquilo. Não, né? O profissional enfermeiro, ele tem que olhar o paciente como um todo, o cliente como um todo, né? Desde o histórico de como começou aquela patologia, aquele diagnóstico, como que veio trazendo, quais as medicações que aquele paciente usa, né? Trazer a recomendação médica também, às Exatamente, recomendação vezes, né? médica, o que ele está fazendo de acompanhamento, com quais profissionais ele está acompanhando, né? E aí o que a gente faz? A gente coleta aqueles dados e esse paciente ele sempre sai com uma prescrição do cuidado. O que ele vai fazer em casa para melhorar a qualidade de vida, para que ele tenha menos reações a tal medicação, a tal Ele acaba hormônio que ele adotando o possa enfermeiro fazer. também, né? Exatamente. Então, Exato. é um acompanhamento integral. Então, esse paciente, ele é visualizado de uma forma muito mais humanizada, né? E interessante que passa também pela prevenção, né? Porque Totalmente. a Paula vai falar de vacinação, vai falar de cuidados que a pessoa tem que ter Exato. com a saúde, com o próprio corpo, para não adquirir certo tipo de doença. Enfim, todas as três estão falando sobre quase a mesma coisa, mas diversificando Em cada área. E na verdade eu pretendo que eles não cheguem lá. Né? Eu pretendo que não tenha esse caminho, mas se tiverem esse caminho, que sejam Na menos verdade, são várias sofridos. barreiras, É, né? porque agora A gente tem vai gente fazendo criando campanha várias contra a barreiras vacina, para que né? não... Não, é muito, né? Tem muito. né? Mas se chegar, que seja mais suave possível, né? Com certeza. Porque através de certas ações a gente pode ter uma doença mais suave, que Deus me livre e guarde, né? Que o pessoal fala. Até no o interior câncer, fala, né, gente? Nós que somos Exato. profissional da saúde, a gente sabe disso. O próprio câncer, que é uma doença tão invasiva, se tratada adequadamente por tantas profissões como a nossa, por exemplo, Exatamente. a gente sabe que ela pode ser minimizada e o sofrimento tão minimizado também Com e a certeza. qualidade de vida Exatamente. tão melhor. E né? a gente, assim, não pode só olhar pro cliente, né? Não só pro paciente, a gente tem que olhar pro familiar. Sim, né? sim. Porque, na verdade, assim, o paciente, cliente, ele depende, né? Do ambiente familiar, Sim, sim. de toda aquela coisa, né? A conversa tá boa, mas já vê o aviso ali do segundo intervalo, a gente já volta já. Estamos de volta aqui pela Rádio JSV, conversando com Karina Simeão, fisioterapeuta, com Paula Riouf, bióloga, e também com Luísa Santana, que é enfermeira, né? Enfermeira com consultório, né? Enfim, eu sempre costumo falar isso. Vamos ter programas aqui na Rádio JSV, 2 semanais, né? Programas de entrevistas. entrevistas, né? Com Isso. pessoas das áreas, né? Que vocês vão comandar. E com a Karina Simeão, que vai fazer 5 minutos também, semanais, né? Semanais. Falando sobre cuidados, sobre postura, enfim, sobre a sua atuação como fisioterapeuta também. Tá certo? Isso aí. Conversem. Né? Como é que, o que A gente tá animadíssimo. Aliás, se a gente tá conversando, não pode falar nunca. Daqui a pouco a gente junta tudo, gente. Seria uma boa ideia, né? A gente fazer um programa todo mundo junto, Seria, né? com certeza. Escuta, vocês, que tipo de profissionais que vocês têm, que vão trazer aqui? Esportistas? Então, tá? os meus profissionais, os meus, já tomei Já posse tomou dos meus posse. profissionais, São seus. já são meus. A gente fala, vou tomar meu leite, né? Mas não é o seu leite, vai tomar o leite da faca. Os meus profissionais são os profissionais em geral, profissionais da área da saúde, médicos, profissionais da área do esporte propriamente dita, profissionais que vão trabalhar na área da dermatologia, que vão trabalhar na área da prevenção. Então, assim,
mais profissionais ligados na área preventiva, né? São os que vão ser os meus convidados toda semana. E você, Luiz, o que você pretende trazer para a gente? Eu também pretendo trazer profissionais da saúde mais voltados para a enfermagem, como coordenadores, gerentes, né, de enfermagem, assim como também alguns clientes, né, com umas histórias muito boas para contar para a sociedade. Isso é legal mesmo. Exato, para a sociedade poder saber um pouquinho da dificuldade de cada um deles, né? Então eu vou trazer também esses clientes para que a gente possa estudar um pouquinho mais da dificuldade de cada um deles e como a gente pode auxiliar, né? Acho que eu vou pegar emprestado alguns dela também. Eu acho que interage, viu? É boa ideia, né? E alguns temas dos programas. Acho que eu vou pegar um pouquinho também, emprestado também. dela, as Emprestado convidadas um dia, dela né? também. Pode, a gente divide. Mas alguns temas dos programas de vocês podem virar meus 5 minutos. Agora vai virar um bem bolado isso, hein? Isso, vamos lá. 5 ótimo. minutos vão ser controlados, você vai ter aí uma certa folga para lá ou para cá. Ah, sempre tem que ter uma folga, né? Embora a produção Não pode seja ser meio exigente muito, em termos de horário, não pode né? ser mas- lá uma folga, mas uma folguinha dá, sim, para explicar bem direitinho nesses 5 minutos o que a gente pode passar de melhor para as pessoas. E como é que vai ser a essência disso? Você vai chegar, vai falar, alô, ouvintes da Rádio JSV, não é? É Vai basicamente ser isso. A Karina é muito didática, É, né? eu fácil. gosto, né? Ela É é muito mais didática, fácil. muito tranquila. Pois é, Eu tenho se eu essa tivesse parte da puxado didática ela- mesmo, eu gosto de Tem que ter, ensinar. né? Não, tem que ter, Então- senão não Eu costumo dizer que se eu tivesse puxado a Karina hoje, eu seria um Cid Moreira. Porque já pensou se fosse uma pessoa espivitada pra fazer o exercício? Não, tem ela é que toda ser centrada. mais calma, né? Vai ficar até para as perfeito, eu pessoas tenho aprenderem certeza. Ai, obrigada, melhor. gente. Espero. Chega, né? Obrigada. E assim vamos. Então, eu tenho muita curiosidade em saber, eu vou fazer a primeira pergunta para ela, mas eu tenho muita curiosidade de saber com relação ao trabalho que você desenvolve lá, né? Então, você vai trazer também os pacientes que você tem atende no histórias, seu né? consultório. Isso. E são que tipo de pacientes? Eu tenho bastante pacientes voltados para curativos, feridas, pacientes ostomizados, né? Que o meu maior ali... Explica customizado o que é, que eu também Ah, não é sei. verdade. Se eu tivesse o celular, já estava pesquisando o que era. Desculpa, no gente. Google, né? Na verdade, É. assim, as ostomias, elas são ósteos, né? Abertos da parte interna para a parte externa do corpo. Então, ela pode ser de eliminação, né? Que é através aí da bexiga, que elimina a urina, ou através do intestino, né? Que elimina o conteúdo fecal. Mas também tem os ósteos, né? De traqueostomia, que é para saída, né? Troca gasosa de oxigênio. Então, lá no meu consultório, eu trabalho mais com as ostomias de eliminação, né? Que são essas ostomias de eliminação de conteúdo fecal. Então, a gente trabalha muito, né, com conscientização, também quando o paciente ele faz, né, essa ostomia de primeiro, assim, a aceitação, né, desse tipo deve de ser cirurgia. fácil. Não deve ser Então, eu fácil. trabalho bastante com essa área de ostomizados, curativos e feridas, e eu vou procurar trazer esses pacientes ostomizados e que têm essas deficiências, essas vasculopatias, né, que permanecem aí por muitos anos com feridas que se fecham, que se abrem, né? E como é essa qualidade de vida desses pacientes, né? O que a Impressionante. enfermagem pode auxiliar esses pacientes? Então, seria bem É interessante. uma curiosidade. Curiosidade interessante. Inclusive, né? nossa, né? É, Uma curiosidade Mas eu vou bacana, trazer, né? vou Muito trazer legal. aqui. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos continuando aqui a nossa conversa com Luísa Santana, que é enfermeira, com Paula Riouf, que é bióloga, Karina Simeão, fisioterapeuta. Não, eu fiz assim porque eu pensei que eu ia colocar o óculos, porque a mania é tanta que De arrumar. já leva a mão, já né? arruma. Karina, explica para mim uma situação que muitas mulheres gostariam de saber, que vai certamente fazer parte de 5 minutos do seu programa. Muitas LPF. mulheres. É verdade, muitas mulheres gostariam de saber o que é o LPF. É, porque são siglas, né? A gente... Bom, vou tentar ser bem breve, tá, gente? Porque senão, se a gente estende muito, acaba com um bloco só com LPF. Então, o LPF é o Low Pressure Fitness. É um fitness de baixa pressão. Né? No caso ali, por que as mulheres se interessam muito pelo LPF? Porque mexe muito com a saúde da mulher. Você faz um tipo de exercício, que são posturas, né, com movimentos suaves, lentos, sem nenhum aparelho, assim, nada de exercício de força. Pensa numa aula de yoga, assim, bem suave.
E aí a gente faz uma respiração. Essa respiração, a gente faz uma sucção abdominal. Então a barriga vai para dentro e a gente faz uma sucção de todos os órgãos abdominais junto com essa respiração. Mexe muito com o diafragma e acaba mesmo fazendo um reposicionamento dos órgãos. Então, por isso as mulheres se interessam bastante, porque as mulheres têm tendência a ter queda de bexiga, problema de útero e tal. Então, o LPF ajuda nesse reposicionamento e acaba que previne incontinências urinárias, melhora a função do sistema reprodutor feminino. Adorei isso, posicionamento. É Não ótimo. sabia. E além não sabia. disso, Febre agora, né? No mundo fitness ele veio como uma febre, e aí, por que né? ele veio Muito pelo legal. mundo fitness, na verdade? Porque essa parte da mulher, assim, a gente vai pra mulher porque a gente sabe de saúde, a gente tá falando de saúde. Lógico. Mas, na verdade, o pessoal procura mesmo, porque além dessa reposicionamento, você faz o quê? É como se você desse mais intensidade, um reforço para o seu músculo abdominal interno, que é o que sustenta tudo, tanto região de coluna como de órgãos. Ou seja, a pessoa que procura atividade física, ela vai ter muito mais potência. O atleta, por exemplo, ele tem muito mais potência na atividade dele quando ele começa a conciliar com o LPF. Ah, não é só feminino, então? Não, é para atletas também. Eu gostei. Corredores. Fortalecimento. Exato, porque daí você faz o quê? O fortalecimento de dentro para fora do abdômen e prepara aquele abdômen para pegar peso, prepara aquele abdômen para correr. Um fortalecimento sem aparelho nenhum. E eu achei Através muito desse importante também abdômen. quando ela ressaltou a incontinência urinária. Eu tenho muitos pacientes incontinentes, né? Eu que acredito. fazem uso de fralda, ou até mesmo a autossondagem, ou até mesmo aqueles pacientes que já definiram E que a vão autoestima usar vai lá embaixo, né? Exatamente. Então, e com aí certeza. os exercícios, né? Auxiliando e ajudando nisso, né? Às Ajudam. vezes. As incontinências por esforço, com certeza, são bem resolvidas. Outra coisa que é bem Exato. resolvida também é a questão da diástase. Sabe quando o músculo abdominal ele divide aqui? Você já viu? Já, Você já deve ter já pego, vi. né? Sim, Você sim, também sim. já viu. Já. Então, principalmente mulheres que têm vários partos, não têm um preparo abdominal bom, Dá pra visualizar. visualiza bem, né? bem. E aquilo ali ajuda bastante também na questão da E diástase. as pessoas o conseguem LPF. fazer com facilidade? É um exercício difícil? Não, é assim, na hora que você ensina a respiração, as pessoas estranham um pouco. Não é uma coisa assim que você pega de primeira. Mas depois, em 2, 3 aulas, a pessoa já está apta a ir para uma turma já. Ela legal. faz Que 2, pra 3 qualquer aulas idade, sozinhas. Para qualquer idade. Para qualquer Muito idade. legal. Então, Ai, é um complemento gente, para a é saúde, infinito. né? É, eu fala gostei muito, dá muito. para conciliar Olha bastante só. com essa questão da saúde. É, mesmo. então, ele não é Bastante. só Muito da era interessante. fitness, né? Ele é complementação para a saúde. Não, Sim. mas o fato de diminuir cintura e de melhorar a Eu tô estética precisando abdominal disso. faz com que as pessoas Fica levem alinhado, né? mais. Fica alinhado. Bacana, eu tô bem aqui, bacana. ó. Tô Você já, o Jorge é o primeiro da fila. Eu da filha pra diminuir esse barrigão aqui. Vai né? tirar Pessoal- tudo, Jorge. Não não vai tirar tudo. É muito difícil, né? Vai fazer várias Vai aulas. pra ajuda. dentro? É. Põe tudo pra dentro. É. Aí Alinhar vai os sair nas órgãos, costas. alinhar os Né? órgãos. Ajuda. Bacana. E é uma maneira, né, da gente colocar aí que não é só pra mulher, né? Eu também não é tinha, legal não você sabia colocar disso, isso, não. né? Porque quando É muito interessante. quando falava pra mim LPF, eu achava, quando me falavam de LPF, eu achava que era só pra mulher. Que era uma E coisa o nome só também é bem feminina, né? difícil, né? É. Como é que é o nome? LPF, é Low Pressure Fitness. É um fitness de baixa Nem pressão. tento, nem tento repetir, gente. Não. Low Pressure Fitness. Olha só, hein? Vou Pressure aprender. Fitness. O Valtinho tá fazendo sinal já, Valtinho? Não, né? Não, ainda Vamos seguir, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na profissão de vocês, eu acho que na minha também, a gente tem que ser um pouco psicólogo todo dia, né? Sim. Porque a gente recebe casos lá de alunos que vê o pai bater na mãe todo dia, né? Aluno que o pai chega bêbado espancando todo mundo e assim por diante. E vocês recebem clientes com baixíssima autoestima, né? Bastante. A Karina que lida com o pessoal mais idoso também, né, Karina? Lido bastante. Como é que é essa situação? Fala primeiro, como é que é essa situação? Você recebe uma pessoa idosa, já meio cambaleante, como é que levantar o moral desse pessoal? Gente, eu acho que a gente começa, sendo da área da saúde, olhando para o ser humano. É muito Né? importante esse Principal. olhar. Olhar para o ser humano. Então, entender que, de repente, a pessoa chegar ali de mau humor, ou a pessoa brigar com você, porque acontece muito, brigar com Mas é, o você, idoso, né? Bastante. Tem uma que briga por conta bastante, você né? passar o exercício e tal. Não vou fazer, né? Não quero fazer e tal, não sei fazer isso, não vou fazer.
você tem que entender que aquilo ali é mais do que a vontade da pessoa, que ele não quer nem uma questão de vontade, não é? É uma manobra, né? É uma tudo manobra de chamar envolvido, atenção, é tudo né? envolvido Ultrapassa ali. um pouco, Então, olhar para o ser humano, tentar ter compaixão mesmo pelo que a pessoa está passando. Exatamente. E sempre se colocar no lugar do outro. Acho que é isso. Com Conversar. certeza. O paciente com câncer, ele não tem baixíssima autoestima, Bastante, né? viu, Jorge? E Tanto mexe muito, né, com a pessoa, né? Saber que Bastante. tem E um o familiar, prazo. então, né? É. O familiar, então. Quando você recebe esse diagnóstico... Por exemplo, uma né? mulher que tirou o seio, ela praticamente ela mutilou, então ela tem Exato. aquela fase de acostumar com aquilo, né? De ter vergonha de Exatamente. mostrar. Na oncologia, quando inicia um processo, né, do paciente, quando ele é acolhido na oncologia, basicamente em todas as instituições, né, aqui no Brasil, tem uma equipe multidisciplinar já organizada para receber esse paciente. Um deles é o psicólogo e assistente social. Tá bom, depois a gente vai continuar a conversa. Eu vou pro intervalo e voltamos porque é o nosso último bloco. Daí eu vou passar da parte da familiar, né? Vou perguntar pra Paula como é que a família fica, aquela coisa toda, tá? Tá Você joia. continue e vamos falar junto disso aí, porque é um negócio muito triste, viu? Né? A gente volta já. Vamos lá para o último bloco dessa conversa muito legal, né? Estamos falando sobre um monte de assuntos legais, programas que vão acontecer aqui na Rádio JSV. A Luísa Santana, que é enfermeira, a Paula Rioff, bióloga, e também a Karina Simeão, fisioterapeuta. Bom, você falava que... Estava falando do acolhimento, né, da desses dor, pacientes. da pessoa se Isso. sentir, né, Dos mutilada. pacientes oncológicos que chegam nas instituições para iniciar o tratamento quimioterápico, né? Então, eles são acolhidos pela equipe multidisciplinar, muito importante, né? Que é o psicólogo, a assistente social, o enfermeiro, que fazem toda essa primeira consulta com esses pacientes que chegam assim como o familiar. E aí eles acompanham esses pacientes. Na enfermagem a gente chama de apoio psicológico, né? Tanto paciente quanto familiar. Porque você receber uma notícia, né, de que você tem uma doença difícil de tratamento, que você vai ter que iniciar um tratamento longo, né? E que a partir dali você não sabe o que vai ser, então é complicado. Foi a primeira pergunta que eu fiz pro médico. Quanto tempo? Difícil, né? Eu recebi com a maior naturalidade, que o pessoal que me cerca ficou mais nervoso do que eu. Mas a hora que a gente cai, né, e começa a pensar, e aí a gente... E tem alguém mais tem muita difícil. gente que não aceita. Se a gente mesmo, não né? tiver um suporte, né? Aquela pergunta, por que eu, né? Sempre tem essa perguntinha, né? Sempre tem. Sempre tem. É uma pergunta pertinente, né? Porque quando você vê as pessoas, você tem dó e tal, mas você não pensa você com aquilo, né? Então... Eu acho que o problema é a gente passar para as pessoas que, independente delas terem qualquer que seja o diagnóstico, a medicina está muito avançada, né? O tratamento hoje está 90% são tratadas. Tem muitas os pessoas, tipos né, trabalhando todas para as isso. doenças, elas estão muito assim evidenciadas, o tratamento e a cura. Então a gente tem que tentar ser o mais transparente e evidenciar que aquilo ali tem solução. Nós temos casos, por exemplo, o nosso prefeito de São Paulo, quando foi diagnosticada a doença dele, eu falei, 1 mês está morto, está aí, está trabalhando. Ana Maria Braga, gente, quantas passagens. Daí as pessoas dizem, porque tem muito dinheiro. Não é isso. Não é garantia de nada. Não é assim. com O dinheiro certeza não é garantia de nada. A medicina realmente está adiantada e nós, como profissionais da saúde, a gente tem que levar esse legado de que existe o tratamento e que nós não podemos desistir da vida. E olha, né? nós temos algumas Exatamente. dádivas, que são pessoas que são importantes, por exemplo, lá atrás, uma mulher aqui em Taubaté, que eu não me lembro agora o nome dela, criou uma instituição chamada Casa Mulher e Vida, que é para cuidar das doentes que vão lá, as grávidas, as pessoas doentes que vão lá com o vírus da AIDS. Né? Nós temos aqui perto do hospital A Recomeço, o Recomeço, né? são Que pessoas com auxilia as câncer. famílias. As famílias que É. vêm para tratamento. Isso E que é muito realmente interessante, é um viu? recomeço, não é um Exato. fim, né? É só Exato. Esses uma lugares são fase. abençoados, né? Que a gente tem que Sim, apoiar. Eu vou trazer é. aqui os donos para conversar, porque Sim. Exatamente. São porque pessoas chega um muito momento boas. que eles ficam no esquecimento e ficam praticamente falidos, sem ter Exatamente. como, né? Eles precisam muito E a gente pode de fazer doações um de trabalho paralelo com isso também, e né, eles Inês? precisam de doações assim de todos os
até mesmo, eles falam as doações das roupas, né? Porque através da Pro venda bazar, das tem os roupas, brechós. eles Fraldas. conseguem fraldas, medicações, eles precisam até mesmo de materiais de higiene. Tinha uma né? colega minha pedindo fraldas e pedindo também chocolate, porque às vezes é alegria, levar a festinha. Que legal. Gravei até umas musiquinhas de carnaval para eles levarem lá nessa vez. Hoje, está sendo hoje lá em Lagoinha, pro pessoal que tem É esse muito problema. legal. Né? Eu acho que o nosso propósito é isso, né? Levar informação Exatamente. e tentar ajudar de alguma maneira com tudo isso, É né? verdade. Porque a família, quando a família pode, é mais fácil, né? O dinheiro não é tudo, mas dá uma ajudinha, né? Quebra um galho. Quebra um galho. Quebra um galho. Olha, se vou te contar, viu? Porque é uma correria quem não tem dinheiro, né? Porque É, sim. Tem que Bastante. fazer processo para pegar remédio de graça, essas coisas Sim. todas. Mais Mas longo. dá para fazer, né? E eu acho assim que o simples fato de você lutar, não tá na sua mão, se lutar por aquilo, te enche de forças e te tira do foco do me achar coitadinho. E tem gente boa no mundo ainda, né, gente? Tem. Muita gente boa ainda, Muita né? gente. O Ah, problema quando é a gente assim vê que essas instituições, né? o problema é assim, a mídia só mostra o que é desgraça. Isso que eu sempre digo. Né? eu E não acho que- destaca É. as coisas É boas. porque não dá audiência, né? Né? Gente, mas a gente tem muito Mas é mais. verdade. É Eu lógico. trabalhei é 30 verdade. anos numa rádio que de vez em quando o chefe jornalista falava: tem nada, não morreu ninguém, não teve nenhum assalto. É lógico, mas tem muito mais pessoas boas nesse mundo do que pessoas ruins, gente. Amém. Graças Sim, a Deus. eu acredito. Eu acredito. Vamos repetir o nome dos programas, então. O seu Momento Saúde com Paula Riolfi. Cuidar-se com Luísa Santana. e 5 minutos com Karina Simeão. Simeão. Repetindo, o seu objetivo é prevenção Prevenção. esportiva, tá? Vai trazer esportivas. Vai trazer Todo esportistas. tipo de prevenção e qualidade de vida. Vai ser um programa que vai dar noções Suporte para a qualidade de vida de toda a de família. toda a família. Que beleza. O seu Saúde, né? É, Passar trazer informação pessoas. de como a sociedade, né, pode buscar o auxílio dos profissionais da enfermagem, dos profissionais da saúde como um todo, né? Para que eles possam prevenir, como disse a Paula, para que não chegue, né, a uma internação, alguma coisa assim. e a Karina. O meu entra um pouco em prevenção e tratamento, que são dicas de saúde relacionadas tanto a você prevenir como você aliviar algum sintoma da sua dor, enfim. Hora do comercial. Quem quiser contato com você, tem algum WhatsApp? Tem o Instagram, @Paula Riolfi, Facebook também. E por aqui. Pode conversar Tá com a gente bom. por aqui. Luísa. Eu gostaria também de agradecer, né, gente, o convite A de estar aqui, oportunidade, né? a oportunidade de estar aqui, de poder passar essa informação, esse conhecimento, né, que eu acho que é um engrandecimento para minha área na enfermagem. E também passar para vocês, né, que me acompanhem aí nas redes sociais, é consultório Nurse Health, também Luísa Nurse, gente, Nurse é enfermeiro, tá? E também O para outro vocês é Health? é Nurse Health, enfermeiro da saúde. Nurse E Health. aí, também para as pessoas estarem mandando algumas coisas que eles queiram saber, né? Vinculados aí à saúde, à enfermagem, para que a gente Perguntas possa... no WhatsApp, Exato, né? para que a Como? gente possa dar andamento nos próximos programas, trazer um conteúdo que mais eles queiram saber, né? E não deixar aí de comentar, né? O que eles acharam, né? E algumas dicas aí e críticas construtivas, né? Tá certo. Para que a gente possa ir acertando os E o pontos. seu consultório fica onde? O meu na rua Engenheiro Fernando de Matos, número 262, na sala 41, edifício Brasílias, aqui em Taubaté. Em frente ao Correio ali. Isso, Onde na rua trabalha do o Correio. Gil. Isso mesmo. O Gil é uma pessoa que é amigona nossa. Karina. O meu o Instagram, @espaço Karina Simeão. E atendo bastante também pelo WhatsApp do Espaço, que é 12991784147. Agradeço a oportunidade também, espero passar bastante conteúdo bom. Né? E o endereço do aproveitar Espaço, bastante onde essa oportunidade. É a Avenida Professor Moreira, 116. Tá certo. Tá bom? Obrigado por vocês terem vindo aqui, tá certo? Muito pra gente obrigada. ter esse Eu que prazer de agradeço, lançar esse Jorge. Até a programa. próxima, gente. Obrigada, viu? Então, gente, não percam, né? Em breve a gente já vai estar anunciando aí as datas, enfim, tudo que vai ser feito para que essa programação venha lá pela Rádio JSV, tá ok? Tchau, gente. Obrigada, gente. Rádio JSV. Música e informação. JSV.